Vamos continuar com a nossa reunião. Tem a palavra membros do governo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com as opiniões dos senhores deputados de que a arborização podemos fazer mais em mais áreas, mais perto das zonas residenciais. No entanto, muitas das vezes, essa zona da arborização, às vezes também não temos terrenos no centro da cidade para arborização. No entanto, vamos tentar esforçar e encontrar espaços para fazer esse trabalho. Deputado Leon sai sobre os equipamentos nas zonas de lazer para os idosos. O deputado Rollinson também fez essa pergunta. O IAM tem, então, envidado esforços em vários pontos da cidade. Sim, aumentamos muitos equipamentos para as crianças. E, por outro lado, isso também ajuda os idosos, porque geralmente são os idosos que levam os seus netos para irem brincar. E os idosos também ficam muito contentes a brincar com os netos. E em Macau, se tivermos espaços para introduzir esses equipamentos para exercícios físicos aos idosos, nós vamos fazer um bom plano para ver onde é que podemos introduzir esses equipamentos. Também tem que ser conveniente aos idosos, é que geralmente os idosos vão de autocarro. É que no Templo Cunham anteriormente tinha um campo e sim, às vezes vemos os campos que não são bem aproveitados e por isso o IAM, tendo em conta as situações, mas sabemos que atualmente a zona de lazer do Templo Cunham, muitas das vezes nos fins de semana, está muito ocupado. As crianças vão brincar nessas zonas. Mas, às vezes, também utilizamos esses espaços para os idosos. Sim, já anotamos as vossas opiniões, mas vamos ter em conta o nosso espaço e tendo em conta o planeamento da cidade e vamos pensar sobre isso. Questão da deputada Lei Cheng-yi sobre o concurso das bancas e o desenvolvimento dos mercados. Sim, temos algumas ideias para os mercados, porque quando discutimos sobre o regime jurídico dos mercados públicos, os deputados também disseram que os mercados também podem ser um ponto de turístico. Mas há várias situações, porque hoje em dia os hábitos de compra já se alteraram e atualmente as bancas dos mercados são geralmente comerciantes unipessoais ou até um comércio familiar e geralmente são pessoas com alguma idade que estão a gerir este negócio. Mas de facto não é um negócio muito empresarial e não consegue atrair os jovens. De facto não conseguimos atingir este ponto através do regime jurídico dos mercados públicos. Esperemos sim melhorar então o fluxo de pessoas nos mercados, ter mais diversidade de mercadorias, ter um ambiente mais limpo nos mercados.
e também melhorar a qualidade dos produtos que estão a ser vendidos para que os residentes possam ir mais aos mercados do que ir aos supermercados. E em relação às novas zonas, se de facto temos então requisitos para criar novos mercados, vamos ver. Por exemplo, no mercado da horta e mitra, podemos ver se de facto também podemos melhorar, mas também estamos a pensar então em construir um mercado na zona A. Mas vamos ouvir as opiniões dos residentes e das associações. Em relação à questão do deputado Ho Yun-san sobre as normas, nomeadamente o regulamento da rede de esgotos, os serviços das obras públicas já têm então uma proposta para a revisão da lei e quando chegar ao tempo oportuno, vamos então apresentar esta proposta. E em relação ao Regulamento Geral dos Espaços Públicos, sim, já discutimos isso há muito tempo. Sim, de facto, há alguns problemas neste regulamento, porque quando se elaborou o Regulamento dos Espaços Públicos, não havia a Lei 13/2009 e as suas multas eram por infrações administrativas e, de fato, há alguns problemas técnicos. E, para além disso, também há outras questões e, de facto, passado todos esses anos, de facto, já não é já é um regulamento obsoleto, mas dê-nos algum tempo para ver se conseguimos melhorar o regulamento. Vamos ver quais as partes que podemos retirar, alterar algumas partes. Há pouco o deputado Wong Hin-fai falou sobre o carregamento de veículos. Não sei se o senhor diretor tem algo a complementar. Obrigado, senhor secretário. Talvez não tenha sido muito claro em termos, porque o meu ponto de vista se calhar é diferente. A minha ideia, se os lugares de estacionamento são de propriedade individual, bem demarcados, se o proprietário, em termos de instalação, não sei se fisicamente é possível, mas claro, não precisa de consentimento dos outros proprietários. Mas a condição é que não pode afetar a segurança, pôr em causa a segurança dos outros proprietários de outros lugares. Mas se trata de partes comuns do condomínio, parque de estacionamento, já realizamos estudos, porque tem que ter uma certa percentagem do valor total do condomínio, nos termos do Código Civil. Claro, se a maioria quer instalar postos de carregamento, claro, com o avançar desta promoção de energias renováveis, se o governo passar a impor a instalação nos edifícios, mas em termos jurídicos, isto depende do consentimento da maioria dos proprietários. Claro, se for possível, se o governo passar a impor ou se o proprietário pedir a instalação, isto também está em causa o equilíbrio de direito e dever. Vamos estudar de forma mais aprofundada.
O governo ainda tem alguma chega a fazer? Não, senhor presidente. Senhor deputado Choi Sai-Peng. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, tenho algumas questões para pedir mais esclarecimentos. Primeiro, tem a ver com os trabalhos legislativos. Há pouco o senhor executivo referiu que em 2013 o governo já tinha concluído a restrição legislativa, sobretudo a vigência dos diplomas aprovados entre 1976 e 1994. Alguns foram então revogados, expressamente revogados, outra é uma revogação então tácita. E, portanto, foi um trabalho de restrição legislativa. E neste ano, no relatório da SLAC, o governo tem o plano a ser executado em duas fases, sobretudo a adaptação dos diplomas e a restrição legislativa. O mais importante para a população é a simplificação. E, portanto, para além da simplificação, é também importante o aumento da eficiência. Tal como referiu o senhor secretário, o senhor chefe executivo, isto implica um elevado volume de trabalho. E, ainda por cima, está também a causa um trabalho entre serviço e, portanto, temos que ter muita cautela aqui. Não sei se o senhor secretário pode, então, fazer uma apresentação em relação ao número dos diplomas que está em vigor neste momento. E mais, depois concluída essa restrição legislativa, como é que nós conseguimos encontrar um equilíbrio e qual é a prioridade a dar a esses diplomas em causa? Sobretudo a estrutura jurídica, a da ordem jurídica. Será que existem aqui algumas deficiências, tal como os outros, alguns assim entendem? Não sei se o senhor secretário pode fazer uma apresentação sobre isto. E mais, também temos de fazer bem a divulgação da jurídica para promover a articulação com a zona de cooperação aprofundada, como referiu o senhor secretário. Próximo ano é o 30º aniversário da promulgação da Lei Básica, tal como é sabido, né? O nosso sistema é bem implementado e é um bom exemplo de uma implementação bem sucedida nesta terra. Temos que dar continuidade, né? Eu queria saber, será que temos uma equipa específica para dar resposta aos trabalhos que o senhor presidente Xi Jinping referiu? Será que temos um grupo ou uma equipa específica para isto? No ano passado também, durante as discussões sobre as LAC, então, já referi que agora o grande esforço nós envidamos tem a ver com os trabalhos na RAEM, mas no futuro vamos ter o pessoal a destacar na zona de cooperação aprofundada e agora temos que acelerar a integração de Macau na zona de cooperação aprofundada em Hangqin. Não sei se os trabalhadores da função pública destacados para lá já receberam alguma formação sobre os nossos regimes e também para eles também conhecerem não só os nossos regimes, também os daquela zona de cooperação aprofundada. Como é que nós conseguimos promover a articulação institucional entre as duas então, regiões? A terceira questão tem a ver com o seguinte. Ora, o governo já apresentou uma proposta de lei para alterar o ETAB e estamos a aguardar. Não sei se o governo também
vai definir um regime de desempenho rotativo entre diversos os serviços públicos, porque isto pode aumentar a comunicação entre os serviços, porque se uma pessoa trabalhar num serviço ele não vai trabalhar noutro, isto vai então de certa maneira criar uma rigidez ou uma inflexibilidade no pensamento e portanto se houver essa entre aspas regime rotativo para o pessoal de direção ou de cargos superiores, não sei se isto é possível. E mais, em relação à lei de aquisições, de facto já está em vigor há vários anos e o governo também tem revisto essa lei. No ano passado alterou, não é, o respectivo valor, aumentando por 6 vezes, portanto só as aquisições com valor superior a 15 milhões ou 45 milhões é que são sujeitas à publicação. E isto tem a ver com a transparência, não é? Uma questão referida pelo deputado Lam Yutou. Essa transparência no âmbito de aquisições, não é? É uma regra que o governo tem de obedecer. Isto sem dúvida. Mas, ora, os serviços públicos têm que ter margem de manobra, não é? Sobretudo, os serviços públicos têm alguma flexibilidade na interpretação das leis para melhor coordenar o seu trabalho. Mas só que isto vai causar uma situação que cada serviço tem a sua interpretação para a avaliação das propostas e portanto isto se calhar para a população não é assim tão compreensível. Por exemplo, um serviço público ao fazer essa adjudicação, tudo isto é transparente. As pessoas podem assistir, quer internet, quer inoca. Mas só que para alguns outros serviços não fazem assim. Não tem essa transparência, não divulgam as informações. Por isso, para alguns serviços, essa transparência existe, mas para outros, nem o caderno de propostas são públicos. Portanto, esse regime, se calhar, ou essa prática deve ser ainda institucionalizada para promover melhor as aquisições e também um bom aproveitamento do erário público. Mas em relação ao sistema pedonal, muitos residentes já pronunciaram-se sobre o sistema pedonal. Depois vou fazer uma chega. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Tenho aqui várias questões. Primeiro, gostaria em primeiro agradecer o trabalho de todos os funcionários públicos durante esses 3 anos. E eu era para apresentar uma questão ao chefe executivo sobre o regime de aposentação dos funcionários públicos e como eu só tinha 2 minutos e então não podia me alongar, então por isso aqui vou perguntar ao senhor secretário. O residente ingressou na função pública com 20 anos e não está no regime de aposentação e ingressou como contrato além do quadro. E no ano 2000, então, ingressou para o regime da aposentação. No entanto, desde 1985 até ano 2000, ele perdeu 15 anos. E, de facto, o trabalhador já trabalhou 37 anos na função pública. No entanto, como não contabilizou esses 15 anos e atualmente ele só tem 22 anos de tempo de serviço para o regime da aposentação e vai ter que continuar a trabalhar.
Em 2007, o governo implementou o regime de previdência e que se o funcionário ingressou para o regime de previdência, então todo o tempo de serviço prestado anteriormente é contabilizado. Então, por que é que há esta diferença? É que se der esta oportunidade para eles conseguirem pagar novamente o regime de aposentadoria, sim, de fato é uma solução bastante complexa. No entanto, se puderem apenas contabilizar o tempo de serviço, eu creio que pode ajudar esses funcionários públicos que estão no regime de aposentação, onde esses podem então optar pela aposentação voluntária, abrindo mais vagas na função pública para nós ingressar os nossos jovens e diminuir a taxa de desemprego. Senhor Secretário, não queremos aumentar o número de trabalhadores da função pública, mas sim gostaríamos de dar esta oportunidade de aposentação a essas pessoas que podem então apresentar um pedido de aposentação e os jovens então ingressarem nestas vagas abertas devido à aposentação. E para além disso, há alguns funcionários públicos que são agora cuidadores das suas próprias famílias e, por isso, o senhor secretário possa, então, pensar sobre isso, porque eles querem aposentar para cuidar da sua família. E, para além disso, em relação à questão da fusão do índice 195 e 260, o diretor Cole também referiu que esta fusão vai demorar 8 anos para que todos os funcionários que estão na carreira do índice 195, para que eles possam agora ir estudar e ingressar na carreira de adjunto técnico. E praticamente no dia 27 de abril, sim, já iniciaram todo esse trabalho de fusão. No entanto, por que a inscrição só então engloba os trabalhadores que têm atualmente 265 de índice? Por que os trabalhadores que têm agora índice 195, mas não 265, porque é que eles não podem inscrever? Porque é que todo esse procedimento de fusão vai demorar assim tanto tempo? É que desde dezembro até janeiro do presente ano, eles já participaram em ações de formação, bem como recentemente finalizaram os seus exames e agora estão à espera da avaliação final. Afinal, quanto tempo ainda demora para eles ingressarem no índice 260? Para além disso, devido a umas questões de trabalho extraordinário, há alguns que de facto não conseguiram receber as suas compensações devido ao trabalho extraordinário, levando ao baixo moral desses trabalhadores. Senhor Secretário, como é que vai resolver esta questão? Para além disso, em relação à carreira de distribuidor postal, esta carreira já é dos anos 1988, mas esta carreira é algo injusta porque o distribuidor postal tem um índice muito baixo. Eles só precisam de ingressar com o ensino, com 6º ano de escolaridade e com 6 meses de formação. E durante a formação só tem índice 150. Senhor Secretário, de acordo com o Decreto-Lei 392-M, e o ingresso de distribuidor postal
tem vários requisitos para o ingresso, porque naquela altura, de facto, exigia que o distribuidor postal tinha que conhecer a língua chinesa, portuguesa e inglesa. E tendo em conta os requisitos de 1992, de facto, até agora, os requisitos já estão obsoletos e então espero que o senhor secretário possa então reestruturar esta carreira. E, por fim, sobre o carregamento de veículos elétricos, há pouco o senhor diretor falou que é necessário o consentimento da maioria dos proprietários. Agora, os autoauxílios das habitações públicas também têm, então, postos de carregamento. Será que também precisa do consentimento de todos os proprietários das habitações públicas? Muito obrigado. Deputado Pereira Coutinho, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colegas. Antes de mais, agradeço ao Sr. Secretário e o pessoal da Direção-Chefia e todos os trabalhadores da função pública por o trabalho que desenvolveram durante o período de pandemia. Depois de ter ouvido as intervenções dos colegas durante toda a noite, gostaria de colocar as seguintes questões. Será que o governo chegou a fazer ou não, através de uma entidade terceira, uma avaliação da capacidade governativa dos nossos governantes e elevar o moral dos trabalhadores da função pública? É muito importante. E foi feita alguma avaliação do estado em que se encontra o moral dos nossos trabalhadores? Há pouco, as questões colocadas pelo meu colega Jay Saivan são problemas que não foram resolvidos até agora. São problemas crônicos que estão relacionados com capacidade governativa. E por isso eu posso rebater essas questões. Em primeiro lugar, é sobre o regime de aposentação e sobrevivência. Há famílias que têm idosos e crianças que têm que cuidar. Os trabalhadores têm que cuidar deles, mas não têm possibilidade de tomar conta desses idosos e crianças das suas famílias porque não podem antecipar a sua aposentação quando reúnem as condições para tal. E outra questão que é humanitária é o seguinte: de acordo com o Decreto-Lei 25/96/M, depois de ter completado o ano de serviço necessário, pode receber 100% da pensão. E mesmo que não tenha essa idade, mas, no entanto, é preciso, de acordo com aquele decreto-lei que eu referi há pouco, eles têm que completar a idade de 65 anos, mesmo que tenham reunido o tempo de serviço efetivo para a aposentação. Será que pode criar medidas para facilitar a aposentação desses trabalhadores nessas condições? Em relação ao diploma 15/2009, é possível retroagir o tempo de serviço até 2007. E foi, portanto, criada uma situação de injustiça no tratamento dos trabalhadores. Porque é que essa possibilidade de contagem retroativa não vai até ao início da transferência da soberania e só agora para um determinado ponto do período? Outra questão: muitos trabalhadores queixam-se dos salários que estão a receber na função pública devido ao disparo dos preços e à inflação, e muitos auxiliares. Estes auxiliares, a designação também não é tão feliz. Neste momento, o que é adotado para a designação dos auxiliares em chinês, e
No entanto, e o seu tratamento também desses trabalhadores também está a ser injustiçado e estão a ser explorados ao longo do tempo. E não só eles, e também em relação aos futuros trabalhadores, também se verifica esse fenômeno de exploração dos trabalhadores da função pública. Outra questão é referência à necessidade de responsabilização do pessoal de direção e chefia. Em 2009 foi referido que seria feita a avaliação para o pessoal de direção e chefia e em 5 áreas, 5 vertentes. Qual é o ponto de situação desse trabalho de avaliação? E na altura foi considerado um mecanismo inovador. Mas por que desde então até agora não foi possível concretizar? E agora temos que fazer novos mecanismos. Na altura também havia possibilidade de repreensão do pessoal de direção e chefia. E também uma advertência em relação aos infratores do pessoal de direção e chefia. Mas isso não foi levado em diante. Tudo ficou pelo caminho e também em relação à revisão das disposições fundamentais e disposições complementares do Estatuto do Pessoal de Direção e Chefia, há também a necessidade de revisão da sua conduta ética e deontológica. Mas tudo ficou pelo caminho. E por que é que agora nós estamos nessa situação? E qual é o ponto de situação que nós temos agora em relação a pessoal de direção e chefia e sua responsabilização? Em relação às consultas públicas que são feitas, das políticas, das leis, propostas de leis, estão é um trabalho legislativo que é feito de uma forma muito precária. E por que é que não é feita uma consulta pública e depois deixar as pessoas saber os resultados dessa consulta pública para conhecimento de todos? O governo deve tomar a iniciativa de fazer o trabalho de maior publicidade do trabalho legislativo, para que as pessoas saberem o que está a ser feito. Em relação à proposta de lei sobre contratação pública, isto é muito fácil, aumentar a transparência. Basta colocar tudo nas páginas eletrônicas dos respectivos serviços. E nos países do estrangeiro, para evitar qualquer situações suscetíveis de corrupção, é muito fácil. Eles também colocam todas as informações nas páginas eletrônicas para conhecimento do público e aumentar a transparência. Ok, em relação à instalação de postos de carregamento. Muitos já falaram sobre este assunto, mas eu acho que isso deve ser resolvido através de uma lei avulsa. Caso contrário, isso vai dar panos para mangas para discussão. E podemos ver que pessoas agora, as pessoas quando compram veículos elétricos, muitas vezes eles reclamam da falta de postos de carregamento. Por falta de postos de carregamento. Dá a palavra ao governo. Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Choi Soe-ping prestou atenção à recessão legislativa. Depois vou pedir ao diretor Leo para explicar. Referiu que se referiu à lentidão de alguns processos administrativos. Isto deve-se ao facto de alguns procedimentos serem antigos, velhos, obsoletos. Os diplomas são
desatualizados, foram elaborados na era de máquina de escrever e de pedir a opinião de vários serviços. Portanto, estes procedimentos foram definidos através de diplomas legais que ainda não foram atualizados. Outra causa é de natureza humana, porque a lei é produzida por pessoas. Se estes legisladores não conhecem a realidade da sociedade, claro, estas alterações têm que passar pela Assembleia Legislativa e os regulamentos administrativos são alterados através do Conselho Executivo, mas de qualquer forma são as pessoas a fazer leis e também que estas pessoas não têm empatia, não se colocam no papel dos outros. Então, estes trabalhadores pensam que há a falta de a insuficiência de documentação, há que suprir. Então, podemos dizer que pode não ter empatia, estão muito formatados, quadrados, a seguir cegamente as regras. Só que o resultado é que muitas vezes o processo é demorado ou não anda. Portanto, temos de mudar a mentalidade das pessoas, que é mais difícil. Como é que podemos resolver este problema, este impasse? Temos de introduzir a participação de terceiras partes através de governação eletrónica, com a intervenção destas terceiras partes, para ver se o raciocínio é viável. Por exemplo, em termos de licenciamento, como é que pode ser simplificado? Às vezes temos de sair do quadro, temos de ver o objetivo, primeiro, do licenciamento. Qual é o objetivo desta licença? É para fiscalizar o quê? Se nem existe este objetivo, já não vale a pena falarmos da simplificação deste licenciamento. E isto tem, claro, a ver com a capacidade governativa. Isto envolve uma ponderação global. Perguntou se temos uma equipa especial para estudar o sucesso da política um país, dois sistemas. Claro, não temos, mas ao longo dos trabalhos dos últimos anos temos acumulado experiências e nas universidades há centros de investigação e estudo sobre a política um país, dois sistemas. Então podemos acumulando experiência durante a realização de trabalho. Quando há convergência dos diplomas, depois vou pedir também ao diretor Liu para explicar quanto à rotatividade dos trabalhadores da função pública de hierarquia superior. Claro, temos 30 mil funcionários públicos. Claro, se na mesma área esta rotatividade pode não ser muito importante, mas, por exemplo, entre duas áreas muito diferentes, esta operacionalidade também não é muito elevada. Isto, claro, temos de ver o resultado da governação
Temos de aproveitar os cursos de formação de liderança para os funcionários públicos durante pelo menos 3 meses e estarem reunidos numa sala de aula a fazer projetos e apresentação e visitas para conhecerem as outras áreas de governação. Isto, se calhar, também é benéfico para o trabalho do determinado funcionário público. Quando a lei da contratação pública, a Secretaria da Economia e Finanças já incluiu esta legislação no plano legislativo para o ano, depois que se os focos da atenção vão estar contemplados nesta lei e estas questões vão ser respondidas a quando da legislação. Quando a junção de índice 195-260, quando a aposentação e sobrevivência, claro, é sempre uma questão que não pode fazer falta no debate das linhas de ação governativa. Mas, repito, o Fundo de Previdência e o regime de aposentação são diferentes. 2 regimes jurídicos diferentes, 2 diplomas distintos. Portanto, não podemos... Esta questão não tem razão de ser, porque isto é viável no Fundo de Previdência e não no regime de aposentação. O regime de aposentação é mais rigoroso nestes aspectos. Agora foram definidos e agora que se quisermos mudar as regras de jogo, referiu a alguns casos, são aqueles enumerados pelo senhor deputado. Conheço os casos, mas a atitude nossa é muito clara. Não podemos mexer estes regimes já definidos só por causa destes casos. Mas o deputado José Saiwan e o deputado Pereira Coutinho prestaram atenção às solicitações dos funcionários públicos das carreiras especiais. Repito, as carreiras especiais são muito importantes e podem ter implicações profundas. Compreendo as dificuldades e o sacrifício destes trabalhadores. Posso alterar 1 ou 2 carreiras especiais, mas isto pode ter implicações, provocando mais problemas em outras carreiras especiais e vai conduzir a outras queixas. Não vou entrar em pormenor de uma determinada carreira especial, porque na Assembleia Legislativa esta questão já foi amplamente discutida. Mas a junção de 195 e 260 horas extras, vou pedir ao diretor do staff. Obrigado. Quanto à questão do Sr. Deputado Jie Saiwan em relação à fusão entre as carreiras de índice 195 e 260, na altura, quando nós discutimos aqui nesse hemiciclo, a fusão não vai resultar num aumento imediato do vencimento do trabalhador. Portanto, só os trabalhadores com índice 195, só quando eles atingirem
há um vencimento de 260, índice 260, é que podem candidatar-se para essa fusão. E o concurso permite ao pessoal um tempo suficiente para preparar para as provas. E nós até disponibilizamos então tempo suficiente para as pessoas poderem preparar-se. E depois concluído o concurso, nós também aceleramos o trabalho de correção das provas. Todo o tempo assim dispensado na correção, nós então mobilizamos todos os recursos que nós temos. No próximo mês já vamos divulgar os resultados. E quanto à questão do deputado Chen Anteng sobre o regime de previdência, sobretudo os 3 subsídios para os reformados, com essa extensão, quer dizer, desde 15 de novembro nós recebemos 84 pedidos que têm a ver com os subsídios para os lares de idosos e também os subsídios para os seus familiares. E são 84 ainda beneficiários. E quanto à recenção legislativa e também a divulgação jurídica na zona de cooperação aprofundada, mas ainda a questão do senhor deputado, dos senhores deputados sobre o posto de carregamento. Vou pedir ao senhor diretor. Obrigado, Sr. Secretário. E quanto à questão da recessão legislativa do deputado Choi Sai-ping, esta questão é um trabalho permanente que se prolongou durante mais de quase 20 anos. Os diplomas publicados entre 1976 e 93 são, no total, 200 e tal. E depois da verificação da vigência, 1.620 diplomas foram revocados. Ainda 203 estão a ser estudados. Quanto à abundância de leis avulsas, claro, na jurisdição, as leis não podem ser sem limites. Temos de saber a situação das leis, tentar emagrecer as leis. O nosso plano é, através da equipa de recepção legislativa, composta pela DESAG e a Assembleia Legislativa, vamos estudar as 503 diplomas, nomeadamente 97 regulamentos. Vamos fazer a sua adaptação. Esta é a primeira fase e a segunda fase depois vai arrancar. Só que a recepção legislativa tem as suas características, porque quando da fundação da RAIM, segundo a lei básica, desde que não contrariem a lei básica, as leis mantêm-se vigentes. Mas com a evolução da sociedade, nos últimos anos, muitas leis já estão obsoletas, desatualizadas. Claro, algumas leis não acompanham a evolução da lei básica e devem ser adaptadas. Além disso, ainda temos lacunas legais e, sobretudo, com a criação da zona de cooperação aprofundada, temos de comatar estas lacunas.
Além disso, quando a divulgação jurídica, os serviços competentes de Macau e da Zona de Cooperação Aprofundada atuaram juntos, porque para facilitar o emprego, a abertura de negócios dos residentes. Claro, temos de ter diplomas inovadores, mas agora a nossa atenção está na vida, emprego dos residentes. Temos realizado várias formas, palestras nas escolas, seminários por advogados, com exemplos concretos para reforçar a divulgação jurídica. O objetivo, é claro, é para os residentes conhecerem melhor a zona de cooperação aprofundada, bem como o sistema jurídico desta zona, para participarem melhor no desenvolvimento. Há pouco, o deputado Pereira Coutinho falou-se sobre as informações. O governo RAM, quando se implementa políticas e leis de maior envergadura, nós temos diretrizes para efetuar consultas públicas e durante as consultas, as opiniões recolhidas, independentemente para o melhoramento da legislação ou da política, isso ajuda muito o nosso trabalho e por isso vamos continuar a rever todo esse trabalho. Muito obrigado. Deputado Chui Sai-Peng. Obrigado. Duas questões. Sim, o senhor secretário concordou com a necessidade de haver uma alternância de pessoal de direção, chefia em diferentes serviços públicos. E, no entanto, há aqui trabalhadores do Departamento de Informação Tecnológica, Departamento Informático. Talvez podemos começar pela circulação desses trabalhadores em diferentes serviços públicos. Talvez podemos pensar em começar ou ter como ponto de partida esse grupo de profissionais. E também sobre o plano de pormenor urbanístico, muitos agora também querem ter um sistema pedonal melhor e conveniente. Mas se nós construímos um sistema sem a interligação entre diferentes vias públicas, parece que estamos a desperdiçar esses recursos, essas instalações. Deve talvez haver um plano de coordenação específico para haver uma intercomunicação entre diferentes sistemas pedonais e com uma continuidade e para todo o tempo, diferentes situações climatéricas e será que temos que ter necessariamente passagens aéreas construídas assim isoladamente? Talvez podemos fazer pontos entre edifícios também. Deputado Tsai Sai-Wan, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado primeiro pelas suas explicações. Compreendo, mas há algumas questões também têm a ver com o regime de absoluta nação e de previdência. As regras não são muito claras porque são redigidas em português e na altura da definição da lei não houve explicações claras para estes trabalhadores.
E então, sem compreender muito bem estas disposições, assinaram a declaração para abandonar o regime da aposentação. Então, a sua antiguidade não é contada. Então, queria pedir ao Sr. Secretário para explicar o seguinte: como condição do regime de aposentação e sobrevivência, porque a antiguidade não é contada e pode dar um tratamento flexível aos casos, mas já recebeu pedidos de reforma antecipada, pedido de reforma por estas pessoas. Para Coutinho, obrigado. Só queria colocar mais questões sobre a questão do moral dos funcionários públicos e também os esforços deles nos últimos 3 anos. Ainda por cima, acresce ainda a inflação, né? Eles fizeram muitos trabalhos. Para além dos agradecimentos verbais, temos ainda outras medidas, mas em concreto, imagina um mês de vencimento extra para os trabalhadores da linha frente. Não sei se isto é viável. E mais os subsídios de residência ou de família, tudo isto. Não sei se podemos ser então uniformizado esses subsídios, porque depois de aposentação isto tem muito mais a ver com eles, porque aquela situação de índice 195 e índice 260, né? A pessoa tem que acordar até atingir 65 anos é que consegue acusar disto. Não sei se temos que fazer uma revisão, né, da situação. E mais, em relação à governação, isto tem a ver com os procedimentos. Imagina, podemos ver as placas de publicidade. Antes, né, havia 10 procedimentos, agora continuamos com 7 procedimentos. A pessoa tem que descolar-se a diversos serviços públicos. Imagina, para o serviço de saúde, as pessoas ou podem ou o serviço de identificação, ou porque que entre os serviços não pode haver uma interligação, a pessoa basta uma declaração e então os serviços públicos podem ainda verificá-los. Agora ainda temos cerca de 30 minutos e creio que não conseguimos ter uma nova ronda. Talvez o tempo que resta vamos então deixar o governo complementar e dar respostas. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, vou dar resposta às 3 questões dos deputados sobre a questão do deputado Choi Sai-peng, nomeadamente a transferência de chefias da área da informática ou da DAF. Sim, eu acho que é benéfico, porque por um lado pode conhecer o funcionamento de alguns novos outros serviços e também pode conhecer as dificuldades dos outros, porque todos acham que têm muito trabalho no seu próprio serviço. E, de facto, no novo regime sobre a mobilidade, sim, vai haver espaço para a mobilidade temporária, ou um destacamento por um curto período de tempo. E em relação aos sistemas pedonais, sim, vamos transferir essas opiniões às obras públicas. E em relação à questão do deputado Choi Sai-peng sobre o caso em que ingressou na função pública de que podia ser beneficiário do regime de aposentação, no entanto,
como o pessoal da DAF não lhe alertou sobre esses direitos, ou que ele assinou alguns documentos que ele não sabia bem porque estava em português e que perdeu o direito de ingressar no regime da aposentação. Sim, de facto isto aconteceu, mas que esses casos não é uma posição do governo. Esses casos já chegaram aos tribunais e os tribunais já decidiram sobre isso. E nessa situação, como é que é tratado, como se resolve estes casos? E eu creio que isto já temos uma resposta vinda do tribunal. A questão do deputado Pereira Coutinho sobre quer os funcionários do regime de previdência e também do regime de aposentação podem ter um subsídio de residência. É assim, cada um tem um regime diferente e por isso as regalias também são diferentes. E neste caso há esta diferença. Isto não está relacionado com a justiça ou a equidade. E há pouco falou-se do Decreto-Lei 2596-M, em que só 65 anos é que pode receber este fundo, porque naquela altura não existia o regime de previdência e por isso é que tínhamos esse Decreto-Lei parecido com o regime de previdência. É uma norma específica e por isso atualmente não ponderamos como em rever este decreto-lei. O senhor Presidente deu-nos algum tempo, então vamos então dar resposta a algumas questões que ainda não demos anteriormente, que é sobre o deputado Lei Chan-yu, sobre o índice remuneratório. Atualmente, nós temos uma comissão para a discussão da remuneração e há 4 índices para o ajustamento do valor indiciário e nos últimos anos não ajustamos o salário dos funcionários públicos. Nós seguimos as opiniões desta comissão da avaliação da remuneração dos funcionários públicos, porque nos últimos 3 anos não efetuamos o ajustamento dos vencimentos. No entanto, eu creio que quer a sociedade, quer os funcionários públicos entendem a posição do governo. Agora não temos novas formas para esta comissão. E em relação à questão do deputado Koh Kam-fai sobre a alteração do regime eleitoral da Assembleia Legislativa, nomeadamente seguir o regime de Hong Kong, eu creio que podemos então ponderar as opiniões dos vários quadrantes da sociedade. A questão da deputada Wong Ki-cheng sobre a reestruturação do governo, sobre então de que no próximo ano vamos então ter em conta a estabilidade dos trabalhadores, porque não são muitos trabalhadores que estão nesses gabinetes e geralmente não existem então as pessoas para irem numa carreira inferior. Geralmente existe só então um coordenador no gabinete e um vice-coordenador,
e depois já não há mais chefia para esses gabinetes. Eu creio que quem poderá ser afetado, o coordenador ou o vice-coordenador. Eu creio que isso é muito normal, porque não há uma lei de que os diretores e os chefes têm que estar sempre num cargo de direção e chefia. Se for para um chefe de departamento, então é porque o cargo é adequado à pessoa. E em relação a outros trabalhadores, se for técnico superior, continua a ser técnico superior principal. Ele não vai porque vai ser transferido para um outro serviço e vai então para uma categoria inferior. Isso não vai acontecer. E se de facto vai ponderar um serviço para gerir as plataformas de internet. Atualmente, isso é gerido através dos SAF. Deputados, há pouco o diretor Ko também já respondeu sobre o deputado Ho Yun-sang, sobre de facto há trabalhadores suficientes no IAM e também se pode haver outros idiomas na plataforma do IAM. Talvez aqui vou passar a palavra ao meu colega. Obrigado, Sr. Secretário. Quanto à disponibilidade de recursos humanos, nós não tivemos qualquer aumento para dar resposta ao IAM em contato. Quando nós recebemos os casos desses cidadãos, nós utilizamos os nossos próprios recursos para fazer o trabalho. Não houve até agora nenhum aumento de pessoal para esse efeito. Quanto à partilha de experiências com os outros serviços, se os outros serviços também estiverem interessados em criarem uma plataforma como o IAM em contato, só quando tiverem um conjunto de formalidades muito já amadurecidas é que podem ter condições para dar resposta à população. Caso contrário, a população depois não consegue receber respostas do governo e ficam retraídas e não querem mais lidar com o governo. E quanto à utilização de mais idiomas nessa plataforma, não pensamos em acrescentar mais idiomas porque isso implica mais recursos. O deputado Ho Yun-sang prestou atenção ao regulamento de águas e de drenagem de águas residuais, já respondi. E a vigilância por CCTV dos esgotos, vou depois pedir ao meu colega para explicar. Quando a remodelação do parque do Canal dos Patos, são questões, estas duas questões, vou dar ao colega do IAM. Obrigado. Sim, quanto à questão do Sr. Deputado Ho Yun-sang, né? Sobretudo os trabalhos de inteligência de gestão, de treinagem, nós utilizamos o sistema de videovigilância para fazer esse trabalho. E depois vamos estudar, se calhar só na fase posterior é que podemos estudar. Em relação ao jardim do Tosun-Yat-sen, nós já efetuamos, aliás, já concluímos a concepção, né, preliminar, e já temos um estudo sobre as zonas funcionais
e depois vamos proceder à concepção. Esperamos que no primeiro trimestre seja então feita um plano, o primeiro plano para esta fase. Isto não é, aliás, o âmbito abrange o número de utentes, os grupos diversos, as necessidades dos idosos, e também zonas ou equipamentos para o exercício físico. E também instalações sem barreiras, trios, e por isso esperamos que vamos então eliminar as rampas que existem, substituindo por aquelas instalações sem barreiras arquitetônicas. É assim, estamos ainda na fase de concepção preliminar. Se tiver uma decisão, nós vamos divulgá-la. Obrigado. Senhor Presidente, eu creio que ainda tem várias questões do deputado Pereira Coutinho. Algumas já respondi, mas posso esclarecer em relação sobre uma avaliação de uma terceira parte sobre a governação do governo. Nós não fizemos um estudo sobre esta matéria. Talvez quando fizemos alguns trabalhos, sim, às vezes contratamos uma terceira parte para avaliar sobre isso, mas quem pode avaliar o nosso trabalho é os residentes e os deputados da Assembleia Legislativa, porque as opiniões dos deputados é então uma forma para melhorar o nosso trabalho. E para além disso, sobre a Lei 15 de 2009, no seu artigo 37, número 2, eu já disse várias vezes, não acho que aqui há uma situação de injustiça, porque a lei já está assim definida, e há pouco também se falou sobre o baixo índice salarial dos trabalhadores da função pública e em relação à fusão do índice 350 e 430. Sim, há pouco já respondi. O governo, por enquanto, não vai ponderar sobre a fusão dos índices 350 com o índice 430. E, para além disso, falou-se sobre a Lei 15 de 2009, sobre as 5 inovações. Eu creio que qualquer lei, quando se legislou, tinha os seus objetivos. Quando há um novo regime, há que passar por uma fase de experimentação. Há partes em que há sucesso, há partes em que não há sucesso, e nas partes em que não há sucesso podemos então alterar. E esse é um trabalho que o governo deve fazer. E em relação ao estatuto dos dirigentes, quando é que vai ser alterado? Ainda por enquanto ainda não temos uma calendarização para a sua revisão. Agora, como é que vai alterar a falta de transparência do regime de aquisição de bens e serviços? Nós depois vamos apresentar uma proposta de lei e depois vamos pôr tudo na internet. Isso eu creio que isto é muito mais transparente. E em relação aos carregamento de baterias, por enquanto ainda não tenho essas informações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao debate da legislação governativa na área da administração e justiça para 2023, nós já terminamos todas as intervenções. Agradeço ao presente Sr. Secretário. Declaro a reunião encerrada. Obrigado.